Como eu não viajei nesse feriado, e aqui em Curitiba é feriado hoje, 7 de setembro, e amanhã, que é 8 de setembro, que é o dia de Nossa Senhora da Luz, que a gente reserva como feriado municipal, porque o aniversário de Curitiba é 29 de março. O que eu fiquei fazendo? Lendo artigo científico, enquanto o Caio fica jogando. Bem, eu fui ler muitos artigos sobre uma dúvida que muitos pacientes e amigos me perguntam sobre o Covid-19, que é quais testes eu realizo e quando eu realizo esses testes, e a confiabilidade desses testes, e me dá uma garantia imunológica. Como a gente ouviu lá em Fernando de Noronha, que a ilha vai abrir, mas somente para pacientes que fizeram soroconversão positiva para IgG. Mas será que isso realmente é confiável? Meu nome é Marco César, sou médico otorrinolaringologista aqui do Hospital Hipo e eu vou fazer um resumo para vocês de uns 10 artigos científicos que eu li sobre quando realizar os testes, quais testes devem ser realizados e se eles são confiáveis. Por uma questão de trazer isso de uma maneira muito certa para vocês, eu vou fazer essa aula usando o Zoom, para que a gente possa ter certeza e que eu possa ter certeza que eu passei as informações corretas para vocês. Tá bom? Vamos lá? Então vamos lá, eu vou mostrar para vocês os artigos que eu li. São artigos científicos. Eu vou tentar trazer essa linguagem técnica para uma linguagem que a gente possa entender do nosso dia a dia, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar a primeira tela e mostrar para vocês alguns artigos que eu li, tá bom? Esse artigo realmente ele é fantástico, ele é muito legal. Ele é um artigo da Força Tarefa da Sociedade Germânica em relação ao SARS-CoV-2, que é o vírus do coronavírus, tá bom? Então, ele fala muito sobre os testes, então é muito interessante porque ele explica bem sobre todos os testes, quando os testes devem ser realizados, quando não devem, porque existe tempos diferentes de identificação dos anticorpos, se eles podem ser identificados, se os testes identificam os anticorpos verdadeiros ou não. Mas isso aqui eu já explico para vocês durante o resumo que eu fiz de todas essas aulas que eu tive, tá bom? Realmente é um artigo muito extenso, eu demorei um pouco para ler, porque ele tem muitos dados técnicos sobre tipos de testes que foram realizados, enfim. E até fazer uma interpretação disso de uma maneira segura para que a gente possa entender, foi realmente um pouco mais longo assim, mas eu acho que vai valer bastante a pena. Esse artigo sobre o uso da saliva como monitorização do SARS-CoV-2 é muito legal, porque hoje em dia a gente procura mais fazer com a saliva, em virtude que você tem uma pessoa para coletar o seu exame, ele pode ser um vetor de transmissão. Ele pode se contaminar com uma pessoa que está infectada com o vírus e acabar num descuido de fazer uma limpeza, de fazer um processo de desinfecção, acabar contaminando outro paciente na coleta do teste. Então, a pessoa que está coletando o teste acaba sendo um vetor de doença. Por isso que esse teste da saliva é um teste muito legal. Ele veio realmente para ficar mesmo e ele vai substituir esse teste do cotonete. Porque você mesmo pode fazer esse teste da saliva. Você não precisa de uma terceira pessoa para coletar. Aqui sobre células T, que é outro tipo de resposta de defesa do organismo, aqui também. Esse aqui é uma figura bem legal, uma figura que mostra, uma figura em microscopia eletrônica, que mostra como os vírus acabam se grudando nos cílios dos alvéolos, do pulmão da gente, é bem legal. A resposta resposta humoral, imune aqui, esse é um artigo do New England que foi bem legal junto com esse aqui, e novamente uma correspondência do New England falando sobre a futura substituição do teste da saliva pelo teste coletado em swab. Então eu vou passar aqui para vocês agora um resumo de tudo isso que eu li. É bem rápido, eu vou procurar ser o mais simples possível para vocês entenderem quando faz o teste, se o teste é confiável e qual teste ser feito. Então, eu coloquei em resumo aqui em amarelo, então a infecção do SARS-CoV-2, né, é o que acaba desenvolvendo a doença do coronavírus. Os testes de laboratório, eles são baseados em dois grandes pilares, que é o teste do swab do nariz,
Ou o teste o teste do suave do nariz identifica o vírus. E o teste do sangue, daí, ele identifica o anticorpo. Então, há um interesse crescente em usar o teste de anticorpo para avaliar o estado imunológico da população, lógico, né? Então, algumas das perguntas: quais são as indicações aprovadas para realizar uma sorologia do Covid-19? Na maioria dos pacientes, os anticorpos contra SARS-CoV-2 tornam-se detectáveis nos primeiros 10 dias após o início dos sintomas. Então, antes dos 10 dias, não faça teste de sangue, porque você não vai ter uma grande chance de não detectar o anticorpo. Os intervalos da primeira detecção dos anticorpos para IgM e IgA, eles estão naquela entre 3 a 6 dias. Então, depois de uma semana, você acaba fazendo a identificação do IgM e do IgA, que são os anticorpos, os de ataque de reação mais aguda. E o IgG, que é o anticorpo que diz que é a imunidade sorológica, então ali entre o 10º e o 18º dia. O IgA, ele atende um platô, ou seja, ele não deixa de subir mais após o 7º dia, e o IgG e o IgM continuam subindo até o 21º dia. Então, você pode fazer uma coleta de sangue ali a partir do 21º dia, que é quando você vai estar em pico da detecção desses anticorpos. Há evidências crescentes de que a liberação viral no sistema respiratório superior diminui profundamente 7 a 10 dias após a infecção, aquilo que a gente sabe. Depois de 2 semanas, você já pode voltar para a sociedade. Normalmente, a capacidade de transmitir o vírus é muito pequena. O teste sorológico é considerado para ser usado para determinar retrospectivamente infecções do SARS-CoV-2 em pessoas que anteriormente não tiveram o PCR positivo ou não fizeram o teste. Então, essa é a vantagem do teste sorológico. Então, você vai fazer para saber se você já teve a doença. Porém, dados preliminares sugerem que o número ainda desconhecido de pacientes infectados assintomáticos, ou até aqueles que tiverem poucos sintomas, não desenvolvem soroconversão. Nos testes que a gente tem hoje para identificação dos anticorpos nos pacientes que eles foram pouco sintomáticos ou que não foram sintomáticos, você pode ter um anticorpo, mas os testes ainda não estão captando ainda esses anticorpos. Lógico que é de extrema importância para o sistema de saúde as decisões políticas sobre as medidas de bloqueio é a capacidade do teste sorológico para estabelecer indicadores de proteção contra infecção ou contra a reinfecção, que eles também não sabem. É aquilo que aconteceu em Fernando de Noronha, como eu falei para vocês. Eles só vão aceitar pacientes que foram soroconvertidos, mas os pacientes que não foram soroconvertidos, será que eles não foram mesmo ou eles não foram detectáveis? É uma injustiça científica ter isso como meta. Enquanto infecções com sistema respiratórios claros causados pelo SARS-CoV-2, ou seja, o paciente teve a certeza que teve a doença, apenas 50% da soroconversão parece ocorrer no dia 7 após o início dos sintomas, com IgA, IgG, IgM, a proteína spike, que a proteína spike é aquela proteína que o coronavírus é de coronavírus porque tem aquela coroa. Essa é a proteína spike. E ela é completa no 14º dia. Em casos graves de síndrome de desconforto respiratório do adulto, a soroconversão parece mais cedo. Então, o paciente que tem quadros leves, ele demora para desenvolver os anticorpos. E o paciente que teve o caso mais grave, ele desenvolve os anticorpos mais cedo. E eles falam que talvez os casos leves acabem nem tendo essa soroconversão, ou seja, você acaba nem desenvolvendo muitos anticorpos de maneira protetiva. Então, a detecção da capacidade de infecção persistente, ela não pode ser avaliada de forma conclusiva pelo PCR, porque o PCR, ele identifica fragmentos do vírus, ele não sabe se o vírus que está ali dentro do seu nariz ele é capaz de provocar doença ou não. Por isso que a gente faz a quarentena de 14 dias mesmo. Então, o SARS-CoV-2 atinge as membranas da mucosa, né, do nariz, por exemplo, da orofaringe, e faz a liberação dessa IgA secretora na primeira semana dos sintomas. E depois vem o IgG e depois vem o IgM. Então, o primeiro anticorpo que acaba sendo eliminado é o IgA. Então, os anticorpos que se ligam especificamente às estruturas da superfície, isso é uma coisa bem legal. Ó. Os anticorpos que se ligam às estruturas da superfície do SARS-CoV-2, como a proteína spike, que é aquela coroa que reveste o vírus,
evitam que o vírus interage com a célula-alvo. Então, os anticorpos, eles matam aquela coroa. Se você não tem aquela coroa, o vírus não consegue entrar dentro do seu corpo. Então, esses anticorpos desempenham um papel importante na eliminação do vírus, porque tem a capacidade de bloquear a infecção viral. E isso presume-se proteção aos pacientes. A reatividade cruzada, isso é uma outra coisa que a gente tem muito em dúvida. E a proteção cruzada pode ser os dois lados de uma mesma moeda no Covid-19. O SARS-CoV-2 está intimamente relacionado ao coronavírus humano, que é o outro beta-coronavírus, e ao coronavírus sazonal, mais prevalente detectado entre pacientes com menos de 5 anos. Então, foi levantada a hipótese de que tal imunidade cruzada pré-existente pode conferir proteção ou atenuar a gravidade do Covid-19. Então, o que isso quer dizer? Que as crianças, elas têm maior capacidade de adquirir o coronavírus sazonal e por você já ter entrado em contato com esse vírus anteriormente, ele faz uma reação cruzada de defesa no seu corpo. Então, isso talvez seja uma explicação das crianças não desenvolverem a doença de maneira mais grave. A qualidade dos ensaios, então, no início de abril de 2020, 101 testes de anticorpos específicos para o SARS-CoV-2 foram desenvolvidos. Então, é importante você ir num laboratório de confiança. Esses testes rápidos, esses testes laboratórios mais desconhecidos, vocês tomem cuidado, porque isso, o nível de capacidade, de sensibilidade, especificidade acabou sendo muito ruins em muitos testes. Então, é importante você ir em laboratório confiável, onde os testes eles são realmente relevantes. E como mensagem final de todos esses artigos que eu li, então pode parecer chato, mas a soroconversão do SARS-CoV-2 é detectada em PCR e que indica uma resposta humoral específica para o SARS-CoV-2. Então, quando você faz a soroconversão, você desenvolveu anticorpos contra o vírus do COVID-2. Essa é a imunidade sorológica. Em situações de rastreamento, o número de resultados falso positivos se correlaciona inversamente com a prevalência da doença de qualquer teste com especificidade abaixo de 100%. Então, aqui entra duas coisas. Então, às vezes você faz um teste no momento errado. Por exemplo, o teste de sorologia, sempre após 21 dias, como a gente falou. E o teste do nariz ou da saliva, nos primeiros 14 dias é o mais indicado. Nos primeiros 10 dias, perdão, é o mais indicado para que você possa fazer identificação, além de você ter, de usar testes confiáveis em laboratórios confiáveis, né? As características de resposta de infecções clínicas ou ou oligossintomáticos, uma proporção significativa de infecções por SARS-CoV-2, permanece uma lacuna importante na literatura. E aquilo que a gente falou, a gente não sabe se esses pacientes que desenvolveram poucos sintomas ou que não desenvolveram sintomas, mesmo tendo PCR positivo, se eles vão fazer essa soroconversão, se eles vão criar realmente células de defesa. Não se sabe se os ensaios sorológicos disponíveis para serem usados para confirmar a imunidade contra o SARS-CoV-2. Aquilo que eu falei para vocês. A gente não sabe se os testes que a gente tem hoje realmente são fidedignos, que os pacientes eles vão estar imunes ao SARS-CoV-2, ao Covid-19. Embora mais de 100 testes de anticorpos diferentes estejam disponíveis atualmente, a soroprevalência global e territorial do Covid permanece desconhecida. É aquilo que a gente falou, existem muitos testes, mas vocês sempre procurem empresas de confiança, ok? Eu espero que desse jeito tenha passado alguma informação mais, uma formação maior sobre os testes, não só uma informação jogada no ar. Dessa maneira vocês têm uma prerrogativa muito importante sobre artigos científicos que saíram até há uma semana atrás sobre a utilização de testes. Basicamente, hoje a gente não tem testes realmente que confirme que o paciente ele vai estar protegido para evitar de ser contaminado novamente. Mas os testes eles estão caminhando para isso, e isso realmente vai ser o grande diferencial justamente após essa vacina que está chegando em breve. Vai passar muito em breve, tá bom? Obrigado.